Oi, tudo bem? Recadinho rápido. Esse daqui é um corte do Enem 2024, primeira aplicação. Se você quiser ver a prova, playlist Enem ordenada por assunto, playlist Enem ordenado por data, playlists específicas, todos os links da descrição, inclusive a forma mais atual de me apoiar. Beleza? Vamos para a resolução? E por fim, né, 134 não, última questão, 135, um clássico da química, a hidroxiapatita. Clássico. Então vamos lá, né? A gente lê a chave, né? Considerando o equilíbrio químico envolvido, que tá aqui, ó, seta de equilíbrio, qual creme dental promove maior desmineralização do esmalte do dente? Então, para a direita, desmineralização, para a esquerda, mineralização. Físico-química, equilíbrios químicos, deslocamento de equilíbrios, princípio de Le Chatelier. A gente vai explicar. Então vamos ler o texto, né? Hidroxiapatita, esse cara aqui é um mineral constituinte do esmalte dos dentes. Entre as diversas reações que ocorrem no meio bucal, encontram-se em equilíbrio as reações de desmineralização e mineralização da hidroxiapatita em meio aquoso, ilustradas a seguir. A desmineralização está associada à fragilização do esmalte do dente e formação de cáries. Então, a desmineralização, esse esmalte desmineralizando, né, que esse é o nome, está associado a você ter cárie e depois dores e depois aqueles diversos problemas, tá? Guarda isso que eu vou fazer um comentário aqui interessante depois. Então, o uso do creme dental pode minimizar a perda da hidroxiapatita. Então, você não quer que ela desmineralize e depois, quando você passa a água, esses sais solúveis saiam na água e vai desmanchando o esmalte do dente e você tem cárie. Então, o uso de creme dental pode minimizar a perda de hidroxiapatita. O quadro apresenta o agente de polimento e o pH de alguns cremes dentais comerciais. Então, creme dental 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o creme dental que promove maior desmineralização? 1, 2, 3, 4, 5. Agente de polimento, ele deu os nomes aqui dos compostos e o pH. Beleza, pessoal. Aqui, lógica. Você não sabe nada de deslocamento de equilíbrio, você não sabe nada de pH, você não sabe quais são essas fórmulas, mas você tem um com maior pH e você tem outro com menor pH. Qual creme dental promove a maior desmineralização? Você não sabe nada. Ou você vai chutar o 2, que tem o maior pH, ou você vai chutar o 4, que tem o menor pH. Você chutar o 1, o 3 e o 5, meio que foge da lógica, tá? Porque ou é o de maior pH, ou de menor, ou maior ou menor pH. Beleza? Então você tem que chutar o 2 ou 2 ou 4, que eu selecionei aqui. Eu vou explicar rapidinho aqui escala de pH, tá, pessoal? Para quem não sabe. Então o que é pH? pH é um jeito da gente falar sobre a concentração de H+ numa solução. Então, pH é menos log na base 10 da concentração de H+. Essa fórmula parece complicado, mas é para facilitar. Quanto mais você joga um composto em água, quanto mais hidrogênio, quanto mais H+ ele liberar, se você tiver aqui um valor maior, como tem o menos na frente, você vai ter um pH menor. Então, quanto mais H+ tiver, menor vai ser o pH. Por exemplo, se eu tiver uma quantidade de 10 a menos 1, se eu colocar 10 a menos 1 aqui, o menos 1 vai para frente, vai ficar menos 1 com menos 1 dá 1, log de 10 na base 10 dá 1. Então, por exemplo, 10 a menos 1 é um pH igual a 1, que é igual a esse valor aqui em cima. Então, se a concentração de H+ for 10 a menos 1, o pH é 1. Se for 10 a menos 7, o pH é 7. Se for 10 a menos 14, é igual a 14. Então, quanto mais ácido, maior a redução no pH, quanto mais básico, maior a elevação do pH. pH 7 é neutro. Tudo isso que eu tô falando a 25 graus Celsius, tá, pessoal? Então isso daqui é 10 a menos 7 é pH 7 e pH 7 vai ser neutro a 25 graus Celsius. Então, beleza. Então, o citrato de cálcio tá aqui, ó, ele é mais básico, e o dióxido de silício tá aqui, ó, 6,9, ele é menos básico, é quase neutro, mas é um pouquinho ácido, porque tá um pouquinho abaixo de 7. Então, dióxido de silício vai ser ácido, carbonato de cálcio, CaCO3, é básico, porque ele sofre hidrólise em água, tem toda uma explicação porque o carbonato de cálcio vai deixar o meio mais básico, tá? Porque ele sofre hidrólise, ele é um sal. Deixa eu travar aqui minha cadeira. Ele é um sal, ele vai sofrer hidrólise e vai sofrendo hidrólise deixar o meio básico. Simplificando aí. Então, beleza, vamos colocar aqui as equações, né? Passei para cá. Hidroxiapatita com H+, produz esses íons aqui e água líquida. Desmineralização para a direita, mineralização para a esquerda. Qual dos dois eu vou usar? Deslocamento de equilíbrios, pessoal. Se eu adicionar o dióxido de silício, que é
pH 6.9, que é um pouquinho quase neutro, mas é quase neutro, mas um pouquinho, quase nada de ácido, o que eu vou fazer? Vamos supor aí que ele tem um pouquinho de H+, aí no meio, tá? Não é 7, então vamos pensar que ele é ácido, para simplificar a vida, tá? Pensa que é 6 aqui, se fosse 6 ia ser melhor. Então, pensa que ele é 6, ele vai deixar o meio ácido. Se ele deixa o meio ácido, ele aumenta a concentração de H+. O que o princípio de Le Chatelier fala? Você tem um equilíbrio, aquele lado que você perturba, aquele lado que você perturba não, aquela perturbação que você realiza, o equilíbrio tenta minimizar aquela perturbação. Então, se eu joguei alguém no meio que aumenta a quantidade de H+, o equilíbrio vai falar assim, opa, estão jogando H+ aqui. Vou deslocar para o outro lado para eu consumir esse H+ que jogaram. Então, para manter o equilíbrio. Então, joguei H+, não pode, tem que manter o equilíbrio. Então, ele vai consumir esse H+, que adicionou e desloca para a direita. Então, se aumentar a concentração de H+, você desloca para a direita. Deslocando para a direita, você promove o quê? A desmineralização. Então, vai ser o dióxido de silício, vai ser a alternativa D, que marca o composto 4, porque aumentou H+, desloca para a direita. Simples assim. E o carbonato de cálcio? Ah, mas ele é básico. Ele é básico, né? Vai produzir íons OH- ali no meio por causa essa hidrólise salina. Se tem OH- no meio, o que o OH- faz? O OH- ele reage com o H+ e consome esse H+. E ele consumindo o H+, o que o equilíbrio vai falar? Opa, tá sumindo o H+, alguém tá tirando o H+ do meu equilíbrio. Vamos pegar esse cálcio 2, esse fosfato e essa água, reagir e deslocar para a direita para repor esse H+. Então, ó, quando eu jogar o carbonato de cálcio, vai ser o efeito azul aqui. Eu diminuí a acidez, diminuí a quantidade de H+. Se eu diminuir a quantidade de H+, por quê? Porque eu adicionei o OH-, porque ele é básico. Então, eu adicionei o H-, diminui a concentração de H+, desloca para a esquerda para repor o H+, e o equilíbrio tenta responder a essa perturbação. Beleza? Então esse é o efeito da concentração. Se eu aumento a concentração de H+, desloca para a direita. Se eu diminuo a concentração de H+, que é um reagente, desloca para a esquerda e causa mineralização. Pode ver que a maior parte dos cremes dentais, eles estão, né, na faixa de pH acima de 7, são básicos. Por quê? Porque você quer promover o quê? Você quer consumir o H+, que está ali para você promover a mineralização. Por quê? A desmineralização, que é para a direita, causa cárie. Para a esquerda, mantém a mineralização e mantém o esmalte do dente. Então, a maioria dos agentes aqui de polimento causa mineralização. Só esse daqui que um pouquinho, porque o pH é 6.9, causa um pouquinho de desmineralização aqui pelo pH e pela essa análise que a gente fez. Então, a gente marca a alternativa D, acabou, fechou a alternativa média. Beleza? Isso de deslocamento de equilíbrio, galera, é muito, muito importante. Antes da gente ir para as indicações, aqui eu só queria deixar um comentário. Um clássico também é falar sobre o flúor na água. O flúor é importante nesse equilíbrio, tá? O flúor, ele é utilizado nas pastas de dente. O flúor é adicionado na água nas extrações de tratamento de água. Por quê? Por que coloca flúor na pasta de dente e coloca flúor nas estações de tratamento de água? Para você que tá aí ficar bobo da cabeça, não prestar atenção, não ligar mais para nada e sofrer influência do globalismo e ser massa de manobra dos Illuminati, que é isso que os direitosos doidos falam. Não, pessoal, não é por causa disso, é por causa desse equilíbrio aqui. Quando você coloca flúor na pasta de dente e flúor na água, você vai tirar esse OH- daqui, ele vai sair, e você vai ter, ao invés da hidroxi, que é com OH- apatita, você vai ter a fluorapatita. Aí a fluorapatita, ela sofre menos esse efeito da desmineralização. Então você forma um esmalte no dente que com fluorapatita mais resistente à ação de ácidos e à ação de desmineralização. Então você evita a formação de cáries. Cárie, gente, para a população de baixa renda, para até média renda que não tem condições de acompanhar, é um problema absurdo. Então, se você consegue pôr flúor na água, flúor na pasta de dente para as pessoas não ter cárie e conseguir ter uma vida feliz, com bem-estar e trabalhar, sucesso. Se eu tiver com energia, eu coloco aqui na tela. Mas o Trump, né? Não que a Kamala Harris seja boa, né? Pelo amor de Deus. Os dois ali, Kamala e Trump, são péssimos. Mas eu quero comentar isso aqui só pra você ter ideia do nível que chega a conspiração, a fake news e a noia do pessoal. O Donald Trump assumiu o compromisso com o Robert Kennedy, que é neto,
sobrinho do Kennedy lá que tomou o tiro dos Estados Unidos. O que esse Kennedy falava? Que a água, o flúor na água é para as pessoas ficarem desatentas e sofrer influência dos Illuminati, dos globalistas, ter massa de manobra. E aí ele ficava falando isso, e aí o Donald Trump, para conseguir apoio desse cara, assumiu o compromisso de tirar o flúor da água. Então os estadunidenses, além de não ter sistema único de saúde, além de ter milhões de pessoas deles na pobreza, miséria, morando em carro, eles vão ficar com cárie agora, ó. Estados Unidos, eu fico com dó da classe trabalhadora lá. Eles têm que. Meu Deus, eu não sei o que eles fazem ali, né? Porque entre Kamala Harris e Trump, claro que o Trump é pior. Mas, nossa, isso aí foi insano. E eu quis falar disso por quê? Porque pode aparecer alguma coisa disso para você saber da fluorapatita, beleza? Então ela tem uma maior resistência aqui à desmineralização. Beleza, então eu classifiquei essa questão como média, tá, pessoal? Só saber o basicão de deslocamento de equilíbrios. Indicações aqui para você. Essa questão difícil de deslocamento de equilíbrios da primeira aplicação do Enem 2023. Muita interpretação de texto, difícil, chance de você se perder, tem que interpretar o que ele tá falando, complexa essa questão aqui, tá? E essa questão da Universidade Regional do Cariri, que eu tenho aqui 2024, primeira, segunda aplicação, que fala de deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier, fala do efeito da temperatura, fala do efeito da pressão, fala do efeito da concentração. Nesses deslocamentos de equilíbrio serve como uma boa revisão para você, se você não sabe o efeito da temperatura, da pressão e da concentração que a gente acabou de ver em detalhes. Essa questão vai te ajudar demais, beleza? Então essas foram as últimas indicações de corte. E terminamos, aí vem a